Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Gestão, Análise de Custo e Formação de Preços. Agora nós vamos falar sobre classificação de custos e despesas. Como elas se classificam, como é que nós colocamos ela dentro de um contexto detalhado para que você possa identificar dentro de um ambiente de trabalho, dentro da sua vida pessoal, como você pode tratar isso tanto na vida pessoal como na empresa. Então nós vamos falar um pouquinho detalhadamente sobre o que isso vai ajudar tanto na sua vida quanto na empresa. O que você vai entender e como você controlar seus gastos, identificar a área de melhoria e a tomada de decisão sobre essa alocação de receitas, de recursos que vocês possam ter dentro da sua vida pessoal, como dentro da empresa. E da empresa, como é que esses recursos, como é que essa classificação, ela vai trazer para nós aí essa precificação tanto para um produto quanto para um serviço. E na gestão financeira geral, como você vai tratar isso na sua vida pessoal e na empresa. Por que eu gosto de trazer e fazer uma associação da vida pessoal com a empresa? Porque o seu comportamento vai resplandecer diretamente em tudo que você fizer dentro da empresa. Por isso que eu gosto de fazer essa analogia de como vocês vão trazer e associar essa associação do dia a dia, do seu dia a dia dentro da empresa. E como você vai tratar isso na sua educação financeira pessoal. E aí trazemos aqui algumas definições do que vem a ser um custo, o que vem a ser uma despesa. Para você, o que seria para você um custo? O que seria uma despesa? E gasto? O que significa o termo gasto? Gastar, o verbo gastar, o que quer dizer para você gastar? Gastar, se você for lá no dicionário, buscar lá no dicionário, gastar nada mais é do que deteriorar, destruir. Ou seja, se você for seguir à risca o contexto de gastar, ele vai trazer para nós aí algo de deterioração. Entendeu? Você vai deteriorar aquilo que o seu maior bem, que é o quê? Os seus recursos, as receitas, seja do seu salário, seja da empresa. E aí nós temos que entender minimamente o que vem a ser esse custo e como alocar cada movimento desse, tá bom? Então, os custos, eles representam justamente os gastos relacionados à produção de bens ou serviços. Eliseu Martins, ele gosta muito dessa frase, pelo menos eu vi em várias citações de alguns trabalhos, que ele fala justamente isso. O custo é tudo aquilo que está relacionado à produção de bens ou serviços. Ou seja, o terminho básico aí que vocês têm que focar é a produção de bens ou serviços. Tudo aquilo que está relacionado à produção de bens ou serviços são custos, tá? Enquanto as despesas, eles referem-se aos gastos necessários para a manutenção das atividades administrativas. Entendeu aí a diferença do custo e da despesa? O custo ele está relacionado diretamente à produção do bem ou serviço. Vamos produzir uma caneta. O que é que precisa para produzir uma caneta? Precisa da tinta. Ou seja, a tinta, para você ter esse produto, ele é um custo. Mas é um custo direto ou um custo indireto? Nós vamos ver isso nas próximas aulas. E a despesa? Por exemplo, o salário de um técnico de manutenção ou de um técnico administrativo. Qual a relação de um salário de um técnico de manutenção de uma máquina e a relação de um salário de um técnico administrativo que está lá na parte do RH, por exemplo? São as mesmas, são despesas. Os dois são considerados despesas, mas eles são
diretos, indiretos, são custos fixos, são custos variáveis, vão estar relacionados aqui, isso aí. Como é que eles, lá na frente, nós vamos observar o que cada um deles, onde eles vão associar isso daí. Tá? Então, é essencial compreender essa distinção entre ambos, tanto o custo como a despesa, para que você possa entender como é que a gestão financeira ela vai ser eficaz. Se você não sabe distinguir o que é um custo, o que é uma despesa e principalmente o que é um gasto, então já fica difícil. Mas a partir do momento que você começa a observar no seu ambiente de trabalho o que é um custo, por exemplo, você está ali trabalhando, vamos supor, numa enfermaria. Você está ali atendendo um paciente que chegou ali no centro cirúrgico, na urgência, ou no centro cirúrgico, ou está atendendo qualquer tipo de atendimento, vamos supor, dentro de um hospital, por exemplo. E você olha ali e está sendo aplicado uma injeção num paciente desse, é um custo ou uma despesa? Essa injeção, ela está dentro da validade? Sim ou não? Ela está... Quando vocês fizeram a requisição, por exemplo, para fazer essa compra, essa medicação, ela chegou em quantidade excessiva, que a validade dela vai ultrapassar a utilização dela ali dentro da validade e vai se perder, que vai para o lixo, uma parte desse pela falta da utilização, pela falta de uma administração mais assertiva. Então, é justamente essa gestão financeira eficaz que, quando você identifica o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um gasto, o que é uma perda, entendeu? Então, esses conceitos, essas classificações, vai lhe trazer aí, lá na frente, um retorno mais assertivo, uma gestão financeira eficaz. E quais são os métodos de classificação que a literatura traz? A correta classificação dos custos e despesas, ela é fundamental para a tomada de decisão estratégica. E ela pode ser classificada como fixo ou variável, ou ainda direto ou indireto. Isso de acordo com relação à produção e à atividade da empresa. Por exemplo, vamos supor que nós vamos produzir, você está numa indústria que está produzindo cadeiras. E nessa cadeira, ela traz aí uns produtos, madeira ou plástico, dependendo da produção. Vamos dizer que seja madeira. Né? Essa madeira que é aplicada para a produção desse produto, a madeira ela é um custo direto, certo? Porque é um item que está sendo aplicada diretamente na produção, certo? E o que seria aí um custo indireto? Por exemplo, o aluguel. O aluguel, no caso, vamos supor que a empresa tenha alugado um galpão, e nesse galpão ela não só produza cadeiras, ela produz cadeiras, mesas, estantes e outros bens para a sua venda. E aí, esse aluguel ele tem que ser rateado entre todos os seus itens de produção para poder serem alocados o custo ou a despesa do item para aquele produto, por exemplo, da cadeira. Então, o material que é aplicado diretamente na cadeira, no caso a madeira, é um custo direto. E o indireto seria, no caso, o aluguel, que teria que ser feito esse rateio. Mas o que seria um custo fixo, por exemplo? Um custo fixo seria o quê? O aluguel. Por quê? Ele não muda. O aluguel ele seria um custo fixo, que todos os meses esse valor ele é fixo. Ele vai mudar. Ah, mas professor, ele não muda anualmente. Então, anualmente ele vai ter um reajuste aí, mas todos os meses ele vai ser aquele mesmo valor do aluguel. Se você paga 10 mil em janeiro, até dezembro você vai estar pagando 10 mil. Então, é um custo fixo. E o que seria aí o custo variável? O custo variável seria o quê? Quanto mais você produz, por exemplo, vamos supor que você
faça aí a produção de cadeiras e por mês você produz 100 cadeiras. Então você tem um custo ali da produção de 100 cadeiras. Só que no mês seguinte, os vendedores venderam mais cadeiras naquele mês e aí venderam 200 cadeiras. Então você teve aí uma variação de custo, né? O custo, por exemplo, para produzir uma cadeira, ele vai ser maior em fevereiro, porque ele teve uma variável. Então teve aí uma variação. Tudo que é variável, nós vamos considerar como classificado como um custo variável. Mas aí ele pode ser direto fixo ou pode ser direto variável? Sim, pode ser indireto, pode ser também. Entendeu? Essa classificação de fixo e variável é só para você entender que existem os custos que são fixos, que são variáveis, e os diretos ou indiretos. Tá bom? Aqui nós trazemos um casozinho de classificação dos custos para deixar mais claro ainda. Custos diretos, por exemplo, a matéria-prima, a mão de obra direta. Mas qual é essa mão de obra direta? Né? A matéria-prima não tem o que se questionar. É justamente um custo associado à aquisição de matéria-prima ou componentes utilizados na produção desse produto. Por exemplo, da cadeira, tem a madeira, tem os pregos ou parafusos, né? Tem a tinta. Então, esses componentes utilizados na produção, eles serão classificados como matéria-prima. Né? E a mão de obra direta. A mão de obra direta são os salários e benefícios pagos diretamente aos funcionários envolvidos na produção dos produtos. Somente essa mão de obra direta vai entrar em custos diretos somente aqueles salários e benefícios pagos diretamente aos funcionários envolvidos na produção desses produtos. E aquele salário do diretor da empresa, ele entra aqui no custos diretos? Não. Por quê? Porque ele não está envolvido na produção do produto. Tá bom? Mas o salário daquele técnico de manutenção das máquinas, ele está envolvido na mão de obra do produto? Se a máquina quebrar, aquele cara não for lá consertar, ela vai funcionar? Não, né? Já os custos indiretos são os custos também de produção, tem os custos administrativos, tem os custos de vendas e marketing, que também eles fazem parte e serão classificados como os custos indiretos. E os custos fixos e variáveis, só para deixar mais claro para vocês, os custos fixos são as despesas que permanecem constantes, independentemente do nível de produção ou venda. Como falamos, como aluguel e salários administrativos. O salário de um operador da máquina, que está da produção, ele vai ser o mesmo durante todo o período. Então, ele é um custo fixo. Já os variáveis, ele vai justamente depender da variação, como, por exemplo, comissão de vendas. A comissão de vendas, ela nunca vai ser a mesma todos os meses, né? Então, ela vai estar variando aí, certo? Já a classificação das despesas, nós temos 2 pontos aí: despesas operacionais, despesas fixas. Então, eu trouxe aí o exemplo: despesas de vendas, despesas administrativas, juros, taxas bancárias, né? E para uma gestão e uma análise, então, essas despesas financeiras, como juros, é importante que lá na frente nós vamos observar um pouquinho se ela é viável ou não, se é interessante ou não trabalharmos com essas taxas de juros, tá bom? E temos também as despesas não operacionais. Quais são essas despesas não operacionais? Despesas com impostos, despesas com multas e penalidades. Essas despesas não operacionais, elas são pontos que vai impactar diretamente na análise de custo, na formação de preço e na gestão financeira eficaz. Então, essas despesas não operacionais são muito importantes que se tenha uma atenção maior para que elas não se façam tão presentes no seu balanço, na sua DRE. O que vem a ser essa análise de custo que a gente está comentando aqui? Então, essa análise de custo, ela vai aí permitir identificar justamente a economicidade e a eficiência na operação.
né? Os métodos de custeio, por exemplo, a absorção ou custeio variável, ele vai nos proporcionar aí insights valiosos para quê? Para que a gente possa trazer aí essa análise, porque dependendo do método de custeio, vai ser tratado aí um ponto, como posso colocar, os impostos, quais são os impactos que esses impostos vão trazer. E o método de custeio que você escolher, você vai pagar mais ou menos impostos. Então, estão vendo a relação de classificação de custos, entender o que é um custo direto e indireto, o que isso daí vai trazer. Então, você vê que é uma escadinha. Então, isso aí, essa análise tem que ser feita minuciosamente. E muitas pessoas não gostam, muitas empresas também não gostam de trabalhar com análise de custos, gestão de custos. Por quê? Justamente ela traz muitos detalhes, mas que é muito importante que seja feita para que você possa seguir em frente no mercado de trabalho, para que você possa ter esse conhecimento voltado para o mercado de trabalho. A sua empresa, ela está correndo sérios perigos, e podem ser que esses pontinhos aí, a simples estratégia que você vai trazer aí para o seu negócio, a sua automação, a sua revisão de custos, ela pode custar a vida e a longevidade da sua empresa. E aí, falamos um pouquinho aqui sobre orçamento e controle da despesa. O que é que tem a ver o orçamento e o controle da despesa relacionado à classificação? Dentro do orçamento de todas as empresas, se assim as fazem, que deveriam fazer, e muitas não fazem, sinceramente, o que acontece? Eles não têm esse controle. A partir do momento que você faz a classificação, a identificação desses custos, você começa a ter o controle e ter uma visão bem fina, bem detalhada quanto à alocação dos recursos que vocês têm. E aí você vai poder ter aí uma análise de que eu posso reduzir o custo aqui, porque reduzir essa despesa e indo lá linha a linha, pontuando item a item. E aí vocês vão ter onde vocês podem mexer de certa forma para poder reduzir aí a despesa, para que o orçamento venha ser bem colocado e ter um controle maior. E isso daí vai trazer um impacto nos resultados financeiros. A partir do momento que nós venhamos ali observar a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, esses resultados financeiros da empresa, eles vão estar aí linkados e amarrados, de certa forma, mais assertivo. A sua tomada de decisão não vai ser apenas porque o mercado está vendendo mais caro, mais barato, ou porque veio uma pandemia, ou porque veio uma catástrofe. Não, você vai estar seguro do que você vai estar fazendo. A sua formação de preço, como você coloca, como você trabalha, você vai poder fazer aí uma análise mais minuciosa para ter um resultado bom e financeiro. Outro ponto que nós podemos aqui falar é a cultura da eficiência financeira. A partir do momento que vocês implantarem essa cultura de fazer essa análise, de você ter um orçamento, de ter um controle, você vai ter uma chamada a cultura eficiência. Uma cultura eficiente, voltada aí para uma empresa. E a partir do momento que você entra numa cultura eficiente e ter o engajamento de todos os seus colaboradores e conscientizá-los de que a perda de um material que vai para o lixo, aproveitamento de todo equipamento ali, a carga horária, a carga horária tanto do funcionário ou a carga horária de uma máquina que está sendo trabalhada ali, se está sendo demasiado ou não, vocês vão poder colocar lá na frente um trabalho mais assertivo, tá? Essa correta análise, ela vai trazer para nós aí uma classificação de custos e despesas voltada para uma saúde financeira. E a partir do momento que vocês colocarem enraizar essa cultura dentro da empresa, assim como dentro da sua pessoa, como eu falei logo no início, o seu comportamento na sua vida pessoal, na sua vida dentro da sua casa, por exemplo, vai refletir dentro da empresa.
e assim sucessivamente. Se você muda um comportamento dentro da empresa, a sua postura, como você vai tratar, você vai trazer aí uma vida financeira mais sustentável. E assim trazendo sucesso e a sustentabilidade para o negócio. Se essa empresa, ela quebra, quem acaba perdendo mais é eu ou você que está lá dentro. E aí quem acaba sofrendo as consequências somos nós. Tá bom? Let's go, vamos para a próxima aula, te aguardo lá.